O Supremo Tribunal Federal analisa essa semana o vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos de transporte, como o Uber e o iFood. A Justiça Trabalhista tem dado decisões que contrariam o entendimento do Supremo a respeito da possibilidade, por exemplo, de uma terceirização. O advogado Vinícius Cascone vai nos ajudar a esclarecer melhor o que é que está acontecendo. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, na verdade, isso é um julgamento bastante polêmico, né, que o Supremo Tribunal Federal vai fazer nessa semana. Talvez ele não se encerre nessa semana, é importante deixar claro. Às vezes as pessoas falam, mas não teve julgamento, pode ter um pedido de vistas que suspende o julgamento. Então, ele não pode, talvez, não pode ser definitivo nessa semana ainda. É importante deixar claro a todos. Uhum. Mas a notícia que está colocada é que justamente se iniciou o julgamento, né? Então, vai se debater aí se as pessoas que prestam serviços para aplicativos eletrônicos, né, ou sejam de compras, de comida ou de transporte, se essas pessoas possuem o chamado vínculo empregatício com essas empresas. Então, por exemplo, um motorista de carro por aplicativo, ele possui o vínculo empregatício da chamada carteira de trabalho assinada junto à empresa, à plataforma que presta o serviço? A pessoa que faz a entrega da comida para aquele aplicativo onde você escolhe a comida, né, ou comprar produtos no aplicativo, essa pessoa tem vínculo com essa empresa ou não? Então, são essas perguntas que o Supremo Tribunal Federal vai responder neste momento. O que ocorre especificamente? Existe uma corrente que entende que essas pessoas têm os requisitos do chamado vínculo empregatício. O que seria isso? Né? A chamada subordinação, então eles recebiam uma ordem, eles estão subordinados ao modelo implementado pela plataforma, né? Estão subordinados a ela, tem uma onerosidade, recebe um valor para exercer aquela atividade, né? Não possuem autonomia da decisão de fazer o trabalho, evidentemente, e por isso, nessa situação, eles teriam o chamado vínculo empregatício, teriam direito ao registro na carteira de trabalho. Uma outra corrente entende que não, diz que esses trabalhadores têm total liberdade, prestam serviço quando querem e, portanto, não estariam sujeitos ao registro na carteira de trabalho. Então, são essas duas posições aí que o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir se tem vínculo ou não tem vínculo, se tem que ter registro na carteira ou não, evidentemente. Então, essa é a grande polêmica que o Supremo vai começar a decidir aí nessa semana. Alguns são microempreendedores já individuais e aí já tem, de alguma forma, algumas garantias, né? Mas o entendimento precisa realmente de uma regulamentação específica, entra nessa brecha da terceirização ou continua como um microempreendedor? Na verdade, essa é uma nova modalidade, né, de trabalho. O trabalho vem mudando ao longo dos anos, das décadas, né? Com o avanço da tecnologia, a forma de relacionamento entre os que prestam serviços, que são beneficiários desse serviço, mudou completamente, né? No mundo, não só no Brasil. Mas existem decisões no mundo, inclusive nos Estados Unidos, na Espanha, que reconheceram o vínculo entre esses trabalhadores e os aplicativos, as empresas de aplicativos, as plataformas, né, sejam de entrega ou de transporte, né? Então, houve esse reconhecimento em outros países do mundo. Aqui no Brasil, é uma outra discussão. Quando a gente fala de terceirização, na verdade, a gente discute o seguinte: o que é a terceirização? Foi uma outra modalidade que foi alargada na reforma trabalhista de 2017. No Brasil, você poderia ter, até 2017, a terceirização somente na atividade meio e não na atividade fim de uma empresa. Por exemplo, eu tenho um banco. Esse banco, ele presta serviços financeiros. O serviço de vigilância, de limpeza, que não é a atividade fim do banco, serviços financeiros, poderiam ser terceirizados. Com a reforma trabalhista, até o bancário que trabalha dentro da agência, por incrível que pareça, também pode ser terceirizado. Então, você permitiu o alargamento dessa situação dos terceirizados, que não tem a ver com essa situação dos aplicativos, é uma outra situação. No Brasil, também foi criada a chamada figura do MEI. Isso é muita informalidade no Brasil. Realmente continua existindo. Na verdade, não é que existia, continua existindo mesmo com a existência do MEI.
E essas pessoas, além de não ter um vínculo empregatício, não terem garantias da Previdência Social, de férias, 13º, fundo de garantia, de ter, no caso de um acidente, ter um auxílio acidente ou um auxílio doença, no caso de doença, para o empregado junto ao INSS, criou-se essa figura do MEI. Então, é aquela pessoa que, em tese, não teria um vínculo empregatício, prestaria serviços de forma indiscriminada para diversos clientes e, no caso, com a MEI, ele poderia aí ter o benefício, né, da Previdência Social, que seria essa garantia de ter o direito à aposentadoria e ter o direito ao auxílio-doença ou auxílio-acidente, caso acontecesse. Então, é um pouco diferente a MEI dos aplicativos. Os aplicativos não precisam ser MEI. Hoje, como funciona? Qualquer pessoa tendo um CPF pode se cadastrar e falar, olha, eu tenho um veículo, eu quero atuar na plataforma do aplicativo de transporte. Eu quero fazer entregas para um aplicativo de comida, de gêneros alimentícios, ou de farmácia e etc., de outros produtos que existem por aí. Então, hoje eu faço esse cadastro, sou uma pessoa, um CPF, e aí a discussão é o seguinte, eu estou subordinado nessa relação de trabalho ou não? Uhum. Né? Então, a empresa consegue me controlar? Será que o algoritmo consegue decidir quantas entregas eu vou poder fazer no dia ou não? Então, essa é uma grande discussão que a Justiça do Trabalho no Brasil passou a enfrentar e, inclusive, autorizou algumas situações importantíssimas. Inclusive, tem um caso, né, meu, que trata sobre isso, que é a realização de uma perícia no aplicativo, no algoritmo, para verificar se, de alguma forma, ele consegue controlar ou manipular essa relação, né? Então, evidentemente, que é uma questão muito mais complexa, muito mais profunda do que a gente possa fazer aqui nesse espaço que a gente tem nesse momento, que daria para um programa inteiro a gente discutir só a questão do algoritmo, que é algo que muitas vezes as próprias redes sociais demonstram um certo controle. Por exemplo, as pessoas brincam muito e falam, nossa, eu queria comprar um chocolate. De repente, começa a surgir propaganda de chocolate na rede social, né, incentivando você ali a comprar o chocolate da marca XYZ. Então, é um sinal de que a tecnologia consegue controlar essa relação ou manipular essa relação. Então, é claro que aí a gente passa a ter uma discussão muito mais profunda e que o Supremo Tribunal Federal, juridicamente falando, pretende resolver com esse julgamento. Agora, de fato, na vida real dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, nas relações de trabalho no Brasil, não é a decisão do Supremo que vai resolver a vida. Né? Se existem os elementos do vínculo, independente da decisão ou não, essa relação de subordinação vai continuar existindo, né? Então, independente do que o Supremo decida como uma chamada canetada, que as pessoas brincam, né? Talvez não resolva o problema da sociedade. O que a sociedade precisa, na verdade, é ter uma discussão pública, sadia, madura, um amplo debate na sociedade, com o Congresso Nacional, para discutir como é que a gente regulamenta essas relações de trabalho. É isso. Doutor Vinícius, boa tarde. Com relação a essa regulamentação ainda, porque quando a gente começou com aquela história de delivery, toda a entrega, os motoqueiros, né, eles eram funcionários das lanchonetes, dos restaurantes, né, geralmente. Aí chegou o aplicativo, a entrega. Hoje em dia, agora as plataformas, seja de entrega ou de motorista, né, de veículo, o trabalhador ele fica nesse meio sem pai nem mãe, né? Porque os restaurantes não querem ter esse vínculo e esse gasto, esse custo trabalhista, e as plataformas também não querem. Só que aí, nesse caso, os motoristas e os motoqueiros, no caso, eles acabam tendo esse prejuízo. Bom, aí é uma outra questão importante, né? Realmente acontece isso, né? Na prática tem esse prejuízo, evidentemente, e, por outro lado, muitas vezes o estabelecimento comercial ali viu também na plataforma um facilitador para tentar resolver seu problema de entregas, né? Só que, ao mesmo tempo, aquele trabalhador que tinha uma garantia, uma proteção nessa relação, né, na entrega, deixou de ter. Então, cria um problema para a sociedade também. Aí, é claro que o estabelecimento comercial que está vendendo o produto, ele é beneficiário da prestação de serviço desse entregador, né? Como a plataforma, que, inclusive, todos sabem, cobra um preço adicional ao produto vendido. Então, muitas vezes você vai no estabelecimento, eu vou comprar um sanduíche, ele custa R$20 diretamente no estabelecimento. Se eu comprar na plataforma, ele vai custar R$25.
Então, a plataforma também está recebendo um valor desse serviço oferecido, e o entregador, né, muitas vezes, que vai fazer a entrega, também tem uma situação de conflitante aí nessa história, porque ele acaba usando da sua força de trabalho em favor também da plataforma. E aí tem uma outra situação que acontece, de fato, é que muitos estabelecimentos cobram a gorjeta, cobram a taxa de entrega, mas não repassam para o entregador, né? Então tem toda essa polêmica envolvida aí, que realmente cria uma grande confusão, e aí a falta de regulamentação, né, que muitas vezes, com o avanço da tecnologia, que ela é cada vez mais rápida, ela cria modalidades das relações interpessoais, nas relações comerciais, nas relações de trabalho, que são muito mais velozes do que a capacidade do governo ou do legislativo de tentar regulamentar a situação. Realmente gera polêmica, dúvidas, né? E diferentes entendimentos. E vamos ver se encontra um caminho que fique aí mais interessante para as partes, para evitar novas ações da justiça que cheguem novamente ao Supremo, né, doutor Vinícius? Na verdade, assim, evitar ações, o direito de ação é um direito constitucional. Uhum. Eu sempre digo isso, que tem jeito de pleitear algo na justiça que acha que tem direito. Sim. Né? Então, todo mundo deve aí procurar sempre um advogado que garanta aí, né, a sua atuação na defesa do que as pessoas entendem que tem direito, evidentemente. Agora, realmente, uma decisão do Supremo nem sempre vincula, por mais que a gente chama que aquela decisão ela tem efeito geral, né? Uhum. Erga omnes, as pessoas falam no meio jurídico. Ela é vinculativa. Em tese, sim, mas não impede que alguém venha discutir para demonstrar que, independente dessa relação do aplicativo que o Supremo tenha decidido, possa estar ocorrendo uma fraude ao vínculo de emprego aí, né, na conta. Então, os fatos, eles vão surgindo independente de decisões judiciais que intentem, aí, muitas vezes, regulamentar as situações. E a gente usa esse espaço para trazer mais informações também para o nosso ouvinte. Obrigada pela participação e até a próxima semana. Obrigado André, obrigado Sandra, e até a próxima. 3h35. Repórter CBN.